Oi, gente, tudo bom? Passando aqui para falar com vocês sobre traumas psicológicos ou traumas emocionais. Bom, gente, como é formado os traumas, né? De onde vêm esses traumas psicológicos? Não sei se você tem algum, mas os traumas psicológicos, eles são respostas emocionais a eventos que deixaram feridas em memórias no passado, durante a sua formação, experiências que a gente chama de experiências traumáticas. Então, assim, todo evento que causa esse tipo de experiência, ele pode desenvolver um trauma. E quando que começa a pessoa a receber esses estímulos que podem causar traumas? Começa no ventre materno. Sim, a mãe transmite emoções para o bebê. A partir dos 3 meses de idade, mais ou menos, a criança já começa a receber estímulos emocionais. E uma mãe que passa por preocupação constante, pressão, é, violência doméstica, presencia um acidente, presencia uma morte, presencia a perda de um ente querido, o luto mal sofrido, toda essa carga emocional negativa, ela transmite para o bebê. E muitas vezes, quando a gente trabalha com terapia e faz regressão emocional, a pessoa consegue regredir até o ventre materno e o trauma está lá. É um trauma que nem era dela. Então a criança ela pode já nascer com essa predisposição a desenvolver um trauma psicológico, um comportamento negativo que é advindo de uma emoção que não era dela, era da mãe. Então a criança ela tem é, é, esse poder de receber as emoções da mãe. Então a gente acaba tratando esse tipo de situação também. Mas e depois, e caso a pessoa não seja formada no ventre, seja durante a evolução da criança, como que se forma esse trauma? Bom, o trauma ele pode ser causado por situações de momentâneas ou situações de repetição constante. Por exemplo, situações momentâneas são, no caso, experiências negativas, como um abuso sexual, um abuso de autoridade, um acidente, um assalto, um momento de pressão constante, de estresse excessivo, ele pode desenvolver esse trauma psicológico nessas situações. Ou em situações de repetição, o que é isso? Violência doméstica, que não acontece só uma vez, é uma repetição de situações. Violência verbal, quando a pessoa é colocada sob muita pressão, humilhação verbal, isso também pode desenvolver um trauma psicológico. Como eu falei, a questão também da pessoa passar por uma perda de um ente querido, presenciar um acidente, tudo isso pode levar a desenvolver um trauma emocional. E como é que esses traumas, agora que a gente sabe o que como que eles se formam dentro da gente? Como é que eles ancoram? Por que eles, como é que eu posso dizer, eles grudam na gente e a gente carrega isso por tanto tempo? Por que não é só naquele momento? Porque tem uma coisa que muita gente não explica para vocês, que é o seguinte: a gente vive criando âncoras, âncoras negativas principalmente. Nós podemos criar âncoras positivas, mas o nosso subconsciente muitas vezes ele cria muitas âncoras negativas. E o que são âncoras? São comportamentos que são, vamos dizer assim, ancorados, presos a você em picos de emoção. Por exemplo, uma pessoa que passa por um processo de pressão, de abuso sexual, toda aquela situação de desconforto, de humilhação, de vergonha, ela causa um pico emocional muito alto. E nesse pico, ancora todo o comportamento. E aí, sempre que você tiver num relacionamento com alguém, por exemplo, muitas vezes tem gente que passa por abuso sexual e não consegue se relacionar sexualmente com ninguém. Porque toda vez que ela vai para o ato sexual, toda aquela sensação vem de novo. Por quê? Porque foi durante um ato desse que ela teve esse pico de emoção. Né? Tem gente que sofre um acidente de carro e não consegue mais dirigir. Por quê? Foi dirigindo que ela teve aquele pico de emoção. Então, o trauma psicológico, emocional, ele ancora na pessoa. E às vezes os gatilhos são ocultos. Alguns gatilhos são perceptíveis, como o caso que eu falei do sexo e da direção, mas outros gatilhos são ocultos. E você só consegue achar esses gatilhos e desfazê-los, essas âncoras, através de terapia. E aí você consegue achar quais são os gatilhos, quais são as âncoras, e aí a gente vai fazer todo esse trabalho para desfazer todo esse comportamento. E como saber que eu tenho um trauma psicológico ou emocional? Bom, os sintomas de traumas psicológicos e emocionais, eles têm nome.
como por exemplo a depressão, ela é um trauma psicológico, ela, né, vem de, normalmente quando a gente pega depressão e ansiedade também, a gente faz regressão emocional, sempre tem um trauma na infância ou no passado. Ah, mas isso não quer dizer que você só vai desenvolver traumas psicológicos na infância, tá? Na fase adulta também. Como eu falei, questão de assalto, acidente, perdas. Na pandemia a gente teve muita gente que está vindo hoje com ansiedade e depressão através de perdas durante a pandemia, da pressão que a pandemia causou. Então, mesmo na fase adulta, você continua desenvolvendo traumas. E como combater não só os traumas que você já possui, como evitar desenvolver novos traumas? Primeira coisa é terapia. Terapia não é para ser feita só quando você tem um problema. Também é feita para fortalecer o seu emocional, para blindar o seu emocional, para te deixar mais forte, para que você não venha desenvolver outros traumas psicológicos. Então, assim, não só a terapia, mas também você pode desenvolver inteligência emocional. A pessoa que investe no conhecimento de inteligência emocional e ela consegue adquirir essa ferramenta, desenvolver dentro dela, ela vai saber administrar suas emoções. Logo, ela vai saber lidar com os traumas. Por quê? Porque o trauma, quando eu falei do pico de emoção, é justamente nesse pico que você perde o controle e para de administrar suas emoções. Então, o trauma é causado pela falta de administração das suas emoções. Quando você aprende a administrar as emoções, você consegue controlar o trauma. E aí tem outras ferramentas que você pode usar também, por exemplo, no caso do luto. Às vezes o tempo cura. Você tem a perda de um ente querido, você passa por aquele processo de luto, às vezes entra numa depressão e tem gente que sai sozinha, porque o tempo ajuda a curar, aquela questão de dar tempo ao tempo. Escolher um hobby também, ocupar sua mente, né? Você escolher uma atividade momentânea ali de hobby, um hobby para você estar se ocupando sempre, também ocupando a sua mente, isso também ajuda a combater os traumas psicológicos. E aí tem uma questão também que é você se amar. Como assim se amar, Vitor? Tem uma terapia que a gente usa, uma terapia de meditação chamada Ho Oponopono. Né? E a Ho Oponopono ela fala o quê? Ela fala que do passado a gente tem que trazer gratidão e perdão. E outras coisinhas mais, né? Sinto muito e tudo. Então, assim, quando você se ama, quando você se coloca com esse poder de se amar, de se gostar, quanto mais você se amar, mais você vai conseguir administrar suas emoções. Porque você vai pensar em você, você vai lutar para administrar essas emoções. E aí você vai se perdoar também. O fato de você se amar, você busca se perdoar pelas coisas que às vezes não é culpa sua. Né? Eu já tratei pessoas que sofreram abuso sexual na infância e foi preciso que elas se perdoassem, porque elas carregavam a culpa de que elas eram culpadas daquela situação. Então você se perdoar também é uma forma de se livrar dos traumas. Então os traumas psicológicos, lembrando, eles vêm desde o ventre materno, pode ser formado, até a fase adulta. Enquanto você é vivo, você pode desenvolver um trauma. Isso se você não tiver administração das suas emoções, inteligência emocional. É por isso que muitas vezes uma pessoa, vamos supor, tem 4 pessoas no carro, sofre um acidente, as 4 sobrevivem, mas uma desenvolve trauma e as outras 3 não. Por quê? Né? Porque essas 3 elas tinham um emocional muito mais forte, elas tinham uma inteligência emocional maior do que aquela pessoa. Então, quando você tem inteligência emocional, a tendência é que você passe por essas situações e não desenvolva esses traumas, não tenha esses picos de emoções que vão ancorar o trauma a você, porque você sabe administrar suas emoções. Então, quanto mais você investir em administrar suas emoções através de terapia ou através do autoconhecimento, mais chances você vai ter de não só vencer os traumas que você pode ter, mas também de não desenvolver novos traumas. Então, gente, esses são os traumas, né? Os traumas psicológicos, como eles são desenvolvidos, né? Desde a infância, tem que ter muito cuidado, principalmente mulheres grávidas, para não transmitir as emoções para o bebê, emoções negativas. Você também ter cuidado na evolução, é você ter autocuidado com você se amar, você se entender, você buscar controle nas suas emoções. Como é que busca controle? Aquilo que eu falei, desenvolvendo inteligência emocional. É você fazer terapia, mesmo que você não esteja com os sintomas, como eu falei aqui, mas a terapia vai te ajudar a desenvolver uma blindagem emocional, que também vai te ajudar, como eu falei, tem pessoas que desenvolvem trauma durante um acidente, tem outras que não, tem outras que são assaltadas e ficam traumatizadas, tem outras que não. Essas pessoas que não ficam traumatizadas são pessoas que administram melhor suas emoções. E se você quer aprender a administrar melhor suas emoções, nada melhor do que terapia, tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se gostou, podem compartilhar o vídeo.
tá? Espero que vocês continuem aqui para que a gente possa compartilhar ainda mais conhecimento, tá bom? Abraço a todo mundo e até a próxima.